O ano era 2024 e eu nunca imaginei o que uma agulha e um fio poderiam fazer na minha vida. Hello! Voltei! Hoje teremos mais um vídeo de reflexão porque eu queria contar minha história com o crochê. Como o crochê entrou na minha vida? E por que esse assunto? Não vou falar aqui de como fazer crochê. Eu quis falar sobre isso porque o crochê, de certa forma, ele meio que me salvou. E não só o crochê em si, não só o artesanato, né, o ato de fazer crochê, mas o ato de criar. Então, mais ou menos 2 anos atrás, em 2024, eu tinha acabado de terminar a minha faculdade de TI. Junto com isso, o meu contrato de estágio encerrou. E aí, eles não renovaram meu contrato. E logo depois disso já fui procurar, né? Para quem conhece o LinkedIn, já fui procurar outras oportunidades, né? Outras vagas ali de júnior, na área que eu já estava fazendo estágio, né? E eu fiquei alguns meses tentando isso e não estava dando certo. Para quem já teve essa experiência de se aplicar para uma vaga, ter que passar por todo o processo ali geralmente era da GUP, né? Que é uma plataforma ali de seleção. Então, em muitos casos, é muito cansativo, é muito desgastante, é um processo geralmente um pouco longo, né? Não são muitas as vagas que são mais práticas, rápidas, ágeis, sabe? Enfim, então foi um processo um pouco exaustivo, até que em um momento eu decidi parar, e aí eu comecei a ficar muito triste, sem motivação. Eu passava os meus dias basicamente chorando, quando eu acordava e quando eu dormia. Eu tava realmente, assim, apática com a vida, sabe? Eu não tinha mais otimismo, eu não sabia nem mais se eu queria fazer TI, sabe? Entrei num processo de... Esqueci a palavra, sabe? Quando você fica introspectivo, refletindo sobre a sua existência. Eu tive uma crise existencial. Estava numa crise existencial interminável, que duraram alguns meses, tá? Foi então que surgiu o crochê. Eu já tinha tentado o crochê, mas não o suficiente, né? Tentei um pouquinho. Eu não sabia o que fazer da vida. Aí o Pedro, que é o meu noivo, sugeriu o crochê. Parece assim que um anjo soprou no ouvido dele até, sabe? Pra ele me ajudar ali. Então ele sugeriu o crochê. E aí eu pensei, ué, realmente, por que não? Eu já conheço crochê, né? Minha mãe faz. Mas enfim, aí pensei, é algo que eu posso tentar, relativamente barato pra começar, né? Acho que vou tentar de novo. Resumindo, isso mudou os meus dias. Porque o que antes eu só ficava o dia inteiro triste, eu comecei a ocupar a cabeça com outra coisa, que era o crochê, né? Inclusive, até trouxe aqui meu primeiro modelinho, olha só. Gente, eu fiz uma borsiquinha, não sei se vai dar pra ver, ó. Uma borsiquinha de crochê. Esse foi meu primeiríssimo projeto, meu xodozinho. E vai ficar guardado, né, no meu museu de crochê. Então, comecei a criar, comecei a aprender, comecei a pesquisar e me ocupar com aquilo, né? Não só o ato de fazer o crochê, mas de criar tanto, me empolguei tanto que até criei um negócio de crochê. Sim, depois de alguns meses, eu abri ali um Instagram, abri até um sitezinho, sabe? Depois de pensar em o que eu queria vender, né? Até o nome da marca era Oli, bolsas e acessórios, acessórios em crochê. Eu vou deixar a marca aqui em algum lugar. Ela não tá mais funcionando, né, por enquanto. Então, eu fiquei ali uns 10 meses, mais ou menos, vendendo bolsas de crochê, criando conteúdo sobre isso. Então, eu fazia videozinhos engraçados, pensava, o que eu posso gravar hoje? E gravava eu fazendo ali. Então, foi todo um processo ali de criação, tanto do crochê em si, né, de fazer ali os acessórios, como tudo que girava em torno, né, do meu pequeno negócio ali. Inclusive, até participei de feira de artesanato, né, foi uma experiência muito legal. A experiência de você criar algo seu, né, foi você que criou, e vender aquilo é uma experiência realmente maravilhosa. Transforma a química do cérebro, sabe? Então, o crochê, ele trouxe pra mim algo que eu tava precisando muito naquele momento, que era uma saída. No finalzinho de 2024, eu resolvi voltar pro CLT, porque eu realmente, né, não vendi o suficiente para ter um salário, uma segurança do CLT. Pausei a Oli, né, porque realmente não estava dando conta, até tentei nos 2 primeiros meses, mas eu não dei conta. Eu chegava em casa extremamente exausta, e aí eu pensei uma coisa de cada vez.
Aí pausei a Oli e aí fiquei só, né, focando ali no trabalho mesmo. Mas eu sempre tive essa sensação que o crochê ele ainda ia voltar. Ele tava ali, eu só tava pausado, sabe? Não era um fim. Tanto que 1 ano e 1 mês depois, trabalhando ali no CLT, em dezembro de 2025, eu pedi demissão. Porque, primeiro que eu já não combinava mais ali com o local, já não queria estar onde eu estava. E segundo que eu queria tentar novamente ter algo meu e ter mais liberdade, principalmente, né? Pensei, nossa, vou me virando, vou fazendo bico, vou trabalhando onde der, sem me comprometer na carteira de trabalho, sabe? Mas vou trabalhando para ter uma graninha e vou tentando desenvolver um projeto meu, algo meu, sabe? E continuar com o crochê. E é o que eu estou fazendo. Atualmente eu trabalho como babá, trabalho na quarta e na sexta. E não ocupa nem o meu dia inteiro. Então, assim, eu tenho liberdade todos os outros dias na semana. E temos projeto para o crochê. Temos projeto, vamos continuar criando, vamos voltar, né, na verdade, que eu ainda não voltei exatamente. Mas eu tenho uma sócia e nós estamos com um projeto que ainda está no papel, mas logo tiraremos do papel ainda esse ano. E eu estou extremamente animada, entendeu? Porque eu voltarei ali a criar, a fazer as minhas pecinhas de crochê. E eu tô muito otimista, sabe, que vai dar certo. Apesar de, às vezes, né, a gente meio que se sabotar, porque sempre tem aquelas dúvidas, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir vender os meus produtinhos? Porque, querendo ou não, a gente precisa de um dinheirinho pra viver, né? Então, assim, são perguntas que se você focar muito nelas, você não sai do lugar, né? De vez em quando elas vêm, mas eu tento não dar muita bola pra elas, porque se é algo que tem significado pra mim, que eu fico animada, por que eu não tento, né? Eu acho que até em um certo ponto elas podem ser saudáveis para você refletir, né, sobre como você vai fazer, para você ter um pouco mais de pé no chão, mas elas não podem, né, te paralisar. Então, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente pode descobrir novos caminhos na nossa vida quando a gente se permite tentar algo novo. Porque realmente o crochê não era, nunca me imaginei, assim, há anos atrás, nossa, fazendo de fato o crochê, tentando fazer disso uma fonte de renda, meu trabalho, né? Mas hoje, confesso que para mim é um dos caminhos que mais me atrai. E tudo porque eu simplesmente dei chance para algo que eu nem imaginei que eu fosse gostar tanto, sabe? Ah, sei lá, né? Aí você nunca tenta e depois fica se perguntando e se? Então, pelo menos eu tentei, mesmo se não tivesse dado certo, eu não ia me arrepender depois, sabe? E além disso, eu descobri também, descobri na prática, né? Porque na teoria a gente já sabe, a gente escuta por aí. Na prática eu descobri que criatividade realmente ela não vem de berço. Mas depois de começar o crochê, começar a criar o conteúdo, né, criar os produtos, percebi que realmente a criatividade, ela é algo a se exercitar. Quanto mais eu criava, mais criativa eu me sentia, né? Eu só quis trazer essa reflexão sobre como quando a gente tenta, mesmo sem saber se vai dar certo, mesmo sem saber, quando você tenta algo novo, isso pode te levar e pode até tirar você de um lugar, né, que você não quer mais estar. Então, olhar para aquela peça pronta, ou até para aquele conteúdo, né, que eu criei, para aquilo que eu criei, eu fiz, sabe, é meu, é realmente maravilhoso, não tem como descrever a sensação. Então, o crochê, ele mudou a minha vida uma vez lá atrás, e agora ele volta. E ele vai voltar com tudo para me ajudar a construir algo para mim, para o meu futuro, sabe? É o que eu quero no momento, é o que faz meu coração bater mais forte e é o que eu vou tentar. Então, até se eu puder deixar uma mensagem, não quero ser guru da sabedoria nem nada, mas longe disso, é só com base nas minhas experiências, não tenha medo. Você que está assistindo, não tenha medo de mudar de rota. Pensa lá no futuro, será que você não vai se arrepender de não ter tentado? Então, tem alguma coisinha que faz teu coração bater mais forte, alguma coisinha que faz seus olhos brilharem, se permita tentar um pouco para ver onde isso vai te levar. Tá? Então, o meu recado é tente, mesmo com medo, porque se tem algo que é especial pra gente, vale tentar, né? Vale a tentativa. E é isso, então, pessoal, muito obrigada para você que assistiu mais este relato do canal e a gente se vê em breve. Até mais!